Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025 da EZTEC. For those who want to listen to this conference call in English, please use the translation button in your Zoom platform. Olá, eu sou Pedro Lourenço, responsável pelo Departamento de Relações com Investidores da companhia. E conosco para essa apresentação estão os senhores Flávio Ernesto Zarzur, vice-presidente e presidente do Conselho de Administração da empresa, senhor Silvio Ernesto Zarzur, CEO da companhia e membro do Conselho de Administração, senhor Samir Altayar, vice-presidente do Conselho de Administração, assim como o Emílio Fugazza, diretor financeiro de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos participantes necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda através do canal Suporte RI, que está presente no chat. Em caso de falha na conexão, reutilize o mesmo link ou ID que estão disponíveis no nosso site ri.eztec.com.br e assim vocês conseguirão retornar à apresentação. Também no nosso site vocês podem encontrar os slides da apresentação na central de downloads. As informações disponíveis estão em reais, em BRHAP e FRS aplicável à entidade de incorporação imobiliária no Brasil, do contrário estará sendo indicado. Antes de começar, gostaria de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da EZTEC, tais como projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EZTEC e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, para iniciarmos, gostaria de passar a palavra ao senhor Silvio Ernesto Zarzur, presidente da companhia, que terá uma mensagem inicial para a gente. Eu queria dar bom dia para todos, agradecer a presença de todos. Eu queria dar um panorama geral do que a gente teve esse ano. Então, não é de forma tão organizada, mas eu acho que passa assim, uma ideia geral do que a gente teve esse ano, né? Eu vou falar primeiro de vendas, a Tec Vendas, a EZ Vendas, ela bateu o recorde de vendas da nossa house, ela bateu o recorde de vendas do ano passado, ela está vendendo esse ano 30% acima do ano passado, então o desempenho da EZ Vendas ele é extraordinário. Ainda assim, em conjunto com a diretoria e o conselho, nós vimos por bem abrir a EZ Brokers. Então nós temos hoje uma segunda empresa de vendas, para fazer uma marcação junto com a EZ Vendas. Apesar da EZ Vendas tendo tão bem, a gente quer mais, né? Então a gente trouxe também a EZ Brokers, uma segunda empresa de vendas que vai ser a segunda house nossa, né? E ela foi montada lá na franchise junto com a Biara, mas ela vai ser exclusivamente para vender nossas mercadorias, é uma empresa 100% controlada pela EZTEC. Aí, falei aqui de vendas, eu queria falar, esse ano nós devemos atingir, ainda no primeiro trimestre, alguma coisa de VGV próximo a 1 bilhão. Então nós já temos plantão, entre lançado e plantão aberto, nós já vamos atingir 950 milhões, mais ou menos isso. Então, e o ritmo de vendas tem sido fortíssimo, nós já estamos beirando aí os 600 milhões de venda aí no ano, né, nos 2 primeiros meses, o que é muito forte para a gente. Estamos tendo um desempenho, assim, o mercado tem ido muito bem, né? Eu queria falar um pouco também dos negócios não recorrentes, eu acho que o Emílio separou na apresentação, não tenho certeza, né? Mas apesar desse nome não recorrente, ele tem sido uma constante nos nossos balanços, né? E eu queria falar que a gente tem no pipeline desse tipo de resultado uma quantia muito expressiva que está, vou falar no pipeline para esse ano de novo. Então isso faz parte da forma como a companhia opera. Outra coisa, a engenharia, né? A engenharia se organizou, nós tivemos aí uma economia de obra relevante,
que contribuiu para o nosso resultado e vai contribuir para os resultados futuros através da margem REF, que vai melhorar a nossa margem REF ao longo do tempo. E a gente deve bater o recorde de venda do trimestre passado, a gente deve bater esse trimestre de novo. Isso não aconteceu, mas a gente tem uma boa chance de acontecer. Fazia muitos anos que a gente não divulgava um guidance de lançamento, né? Então isso foi muito discutido com o Flávio, com o resto do conselho, com a diretoria. Quando a gente se comprometeu com esse guidance, a gente está muito empenhado em cumprir ele o quanto antes, né? Então nós estamos aí numa corrida para conseguir cumprir esse guidance que a gente deu para vocês da melhor forma possível. Prova disso é o que a gente vai conseguir realizar no primeiro trimestre. Queria falar também assim, ó, a companhia está bem, vamos falar, bem empenhada como um todo. Os diretores têm trabalhado em conjunto, cada um tem contribuído de forma relevante para o resultado. Acho que esse resultado não é uma coisa individual, nós não temos aqui um Pelé, o que nós temos é um time jogando todo ele entrosado, junto com o conselho, junto com os controladores, que tem dado, você vê, para mim, que dirijo a companhia, eu tenho muita tranquilidade em dirigir ela, muito apoio para dirigir, e isso tem tornado a tarefa de dirigir ela não está difícil, tendo em vista os quadros que a gente tem na companhia, né? E queria falar que o cenário dentro da companhia é muito bom, traz muita preocupação, acho que principalmente aí o conselho é mais responsável por isso do que a diretoria, mas o cenário geral traz bastante preocupação. A gente tem aí uma gestão muito conservadora do caixa da companhia, apesar de a gente estar aí mirando esse VGV acima de 3 bi, o que seria um crescimento de quase 100% em relação ao ano retrasado, mas ainda assim a gente tem uma gestão de caixa cuidadosa, a forma como o dinheiro é cuidado pelo Emílio na companhia, como o Flávio acompanha as aplicações, através do conselho, tudo. Então, isso traz bastante tranquilidade. Queria falar também que a empresa atingiu outros níveis de governança, então eu posso falar que a companhia ela tem um nível de governança e segurança administrativa de grandes empresas. Então nós temos aí, que tudo isso, eu estou falando porque muitas vezes vocês não vão ver no resultado, nem no balanço, isso é uma coisa dentro da companhia, a controladoria, tudo isso que a gente tem uma auditoria interna praticamente trabalhando como se fosse um banco com uma segurança administrativa de cuidados financeiros muito grande, né? Nós temos aqui também como falar, uma gama de controles da companhia, relatórios, que eu acredito que só o banco tem. Então nós temos aqui uma facilidade muito grande de dados, tudo compilado, tudo muito bem organizado, e que dá para a gente uma previsibilidade da gestão. Eu falo porque para mim é importante ter isso, né? Você ter toda essa visão, ter todos esses controles, facilita muito para a gente estar gerindo a companhia com segurança. Então, quando vocês veem o resultado, tudo bem, o resultado é bom, mas isso tudo foi obtido com segurança, sem pôr a companhia em risco, sem correr riscos exagerados. Eu acho que isso é primordial entender que não é só o valor, é como ele foi obtido. Ele foi obtido sem correr risco. Então, acho isso muito importante, e a gente sempre aqui, como ao longo do tempo a gente tem feito, a gente está preparado também para um eventual problema que tenha na economia geral, que está preocupante para a gente, isso tudo que está acontecendo. Eu acho que era isso que eu queria falar, e agradecer a audiência. Bom, então, também vou dar um bom dia para todos. Tá? Tenho dois olhares, eu tenho o olhar do conselho, tenho o olhar da diretoria, e tenho também o olhar do acionista, né? Então é assim, eu queria dizer e deixar claro que esses dois últimos
O último trimestre do ano passado, esse primeiro trimestre que está em andamento esse ano, eles foram 2 trimestres que tivemos um desempenho estamos tendo um desempenho acima do que eu imaginava anteriormente. E assim, quero dizer que também que o Silvio, dentro da gestão, tem tomado decisões corretas. Não, tem algumas coisas que nós estamos fazendo um pouco diferente do que fazíamos antes, e isso tem trazido os resultados. Tanto vale a questão da EZ Brokers, até a maneira da aquisição do terreno de São Caetano. Tudo isso aqui são conceitos que a gente adaptou, aprendeu e está colocando para dentro da companhia. Aqui nós temos como meta de estratégia, e a gente tem perseguido isso, é uma meta do conselho que está para toda a diretoria, melhorar o ROI da empresa. Então isso a gente também é um objetivo que nós temos a convicção de que no médio prazo a gente vai atingir o que a gente imagina, tá bom? Então, parabéns para todos e obrigado pela audiência. Senhores, bom dia. É um prazer estar aqui para a divulgação de resultados, então, do 4º trimestre de 2025. Agradeço ao presidente Silvio Zarzur e ao presidente do Conselho, Flávio Zarzur, pela introdução. Então, passamos a comentar os dados propriamente dito das ocorrências, para logo na sequência também os nossos presidente e vice-presidente, presidente do Conselho, responderem as perguntas. Começamos com os nossos lançamentos. Lançamentos esses que em 2025 atingiram aproximadamente 2,4 bilhões de reais, sendo o componente essencial os 783 milhões lançados no final do ano de 2025, ou seja, no 4º trimestre, que foi o maior volume, tanto anual quanto trimestral, os maiores volumes atingidos pela companhia até então. Quero relembrar que no dia 23 de janeiro de 2026, nós formalizamos oficialmente o Guidance, depois de tantos anos sem realizá-lo, ou seja, desde 2019 ou 2020 sem realizá-lo, um Guidance de 2,5 bilhões a 3 bilhões e meio de reais. Isso corrobora as palavras do Silvio, que atingido o Guidance, ele vai significar aproximadamente 100% de crescimento em relação ao que fizemos em 2024. Não obstante, logo na sequência vamos comentar o que nós já fizemos agora no primeiro tri. Mas antes, no 4º trimestre de 2025, fizemos o lançamento da primeira fase do empreendimento de São Caetano. Quero lembrar a todos e a todas que o empreendimento de São Caetano é um empreendimento de 4 grandes condomínios. Esses condomínios têm aproximadamente esses 600 milhões de reais de VGV que os senhores observam. São 4, o primeiro foi lançado no 4º trimestre e já se encontra 63% vendido. Por conta desse sucesso, nós lançamos o segundo condomínio, esse com apartamentos um pouco menores, mas ao invés de fazer o lançamento completo desse condomínio, nós faseamos para dar justamente o tempo, tanto pelo tempo final que nós tínhamos ali em dezembro para fazer as vendas, quanto também para que as imobiliárias pudessem, na verdade, criar um movimento de escassez em relação à mercadoria. E esta primeira fase lançada já está 61% vendido. Na sequência, lançamos o Moca Città Torino. Torino é a terceira fase do nosso empreendimento da Moca. Empreendimentos da Moca esses que estão sendo alavancados e lastreados em cima de um parque que nós estamos construindo bem na frente, bem ao lado dos empreendimentos. E tem essa velocidade de vendas que é o passo a passo, é o natural daquela região, tem uma sofisticação ali, nós temos absoluta certeza que vai dar muito certo. Essa terceira fase, o lançamento foi agora, nós temos 2 fases vendidas cuja construção já está em andamento. Aproveito já para encaminhar o primeiro trimestre de 2026 e para vocês observarem o quanto isso já está sendo produtivo. No primeiro trimestre nós já temos então a segunda fase do empreendimento de São Caetano, do segundo condomínio lançado, já com início de vendas e já 38% vendido. Então, de tudo lançado em São Caetano, nós já temos mais de 50% de vendas atingido em relação a esse empreendimento, faltando ainda 2 condomínios
cujos condomínios deverão, um deles pelo menos, deverá ter seu lançamento ocorrendo dentro do ano de 2026. Na sequência, eu já comento um sucesso absoluto que nós tivemos no primeiro trimestre, que é o Metropolitan by Lindenberg. O Metropolitan é um empreendimento que a EZTEC detém 70% dele. A nossa co-controlada, a construtora Adolfo Lindenberg, detém 30% dele. Nós já estamos, na apresentação consta 57% vendido, e de unidades a entrarem no sistema, se entrassem todas essas unidades, ou quando entrarem, totalizará quase 74% de unidades vendidas, demonstrando um sucesso absoluto, e aqui já também demonstrando a assertividade da estratégia, da presença da EZTEC Vendas e da EZTEC Brokers, onde a EZTEC Brokers começa de fato a funcionar dentro desse empreendimento. Na sequência, aqui já menciono algo que o Silvio também ressaltou em relação aos eventos que são operacionais, mas não necessariamente recorrentes. No quarto trimestre de 2025, nós tivemos a transação auferida e auferida ao resultado da companhia com a Cury, uma transação de venda de 50% de participação em uma SPE que detém um terreno brilhante na represa de Guarapiranga, próximo à represa de Guarapiranga, aqui na zona sul de São Paulo, onde este terreno terá o seu desenvolvimento de empreendimento realizado pela Cury, e a EZTEC permanecerá como investidora e gerenciadora desse negócio nos seus 50% remanescentes. A primeira fase foi lançada agora, nos últimos dias. Essa fase conta com 146 milhões de reais de VGV da EZTEC e já se encontra com 60% vendido, mais um sucesso de vendas acontecendo agora para nós nesse primeiro trimestre, e corroborando as informações de um volume de vendas muito forte observado durante o trimestre até agora, ou seja, durante até o mês de março, até o dia 12 e 13 de março do primeiro trimestre. Emílio, só um segundinho. A gente vai parar rapidinho a apresentação. Tem uma funcionalidade nova no Zoom, que é de Annotate. Eu peço para os participantes não utilizarem essa funcionalidade, pois ela atrapalha a dinâmica da apresentação. As anotações que vocês estão fazendo estão aparecendo para os demais participantes. A gente vai parar de compartilhar a tela e voltar a compartilhar para ver se ela aparece novamente sem essas anotações, e peço encarecidamente que os participantes não utilizem essa nova funcionalidade dentro da plataforma Zoom. Me fala quando pode. Vamos retomar a apresentação. Senhores, retomando a apresentação agora do próximo lançamento para a ocorrência da companhia, é o Casa Nacional Brooklyn. Aqui já também tranquilizando a todos, Casa Nacional Brooklyn já está com registro de incorporação realizado, inclusive com informação recebida na data de ontem. O Casa Nacional, ele será lançado dentro daquele terreno em que muitos de vocês, muitos dos senhores e senhoras, conheceram a Home Store by EZTEC, a Home Store ali na Roque Petrone, zona sul de São Paulo, próximo ao Shopping Morumbi, próximo a Chucre Zaidan. O Casa Nacional é o primeiro lançamento desse terreno, ocorrerão outros lançamentos ali. Esse lançamento ocorrerá ainda dentro do mês de março, final de março, totaliza 393 milhões de reais. E com o lançamento do Casa Nacional, nós já atingiremos no primeiro trimestre um total de pouco mais de 900 milhões de reais de empreendimentos lançados apenas no primeiro trimestre de 2026. Então é quase R$1 bilhão do total de 2,5 a 3,5 que nós informamos no nosso guidance. Então isso significa que estamos absolutamente em linha de completar as metas que nos propusemos. Eu passaria direto para vendas líquidas, Pedro, e depois a gente volta para entregas. As vendas líquidas, então,
já demonstram no gráfico de baixo e da esquerda o crescimento, que vem ali dos 394 milhões no quarto TRI de 24 para 556 milhões no quarto TRI de 25. E também, obviamente, se os senhores fizerem as contas do que já está vendido só dos lançamentos do primeiro trimestre, os senhores vão chegar a números que indicam que nós temos uma chance muito positiva de já estar ultrapassando o quarto TRI de 2025 em vendas. Então, a gente caminha para um crescimento de vendas, não só em relação ao primeiro TRI de 25, mas também em relação ao quarto TRI de 25, agora no primeiro TRI de 26. Nos 12 meses, o crescimento foi de 1 bi 700 de venda para 1 bi 950 praticamente, demonstrando aí uma trajetória em ascensão das vendas líquidas da companhia. Para não me alongar nesse assunto e ficarmos no operacional ainda, eu volto então para as entregas. Entregas essas que de fato cumprimos 2 bilhões e 600 milhões de reais em entregas de empreendimentos feitos dentro do seu prazo contratual, feitos com economia de obra na sua maioria, empreendimentos esses que estão 76% vendidos. Então a criação de estoque pronto, ela ocorreu, mas ela ocorreu dentro de 24% do total que a gente tinha, dentro do maior ano de entregas da companhia. Não será assim para 2026. Notem vocês que o gráfico de baixo e da direita, ele já demonstra aí que nós temos 1 bilhão 163 para entregar no ano de 2026, com 80% vendido. Então, grande chance da gente atingir números maiores de percentual vendido esse ano de 2026, significando que nós não temos uma formação de estoque bruto em ascensão para o ano de 2026. Muito importante mencionar isso. Vamos agora para os destaques financeiros, Pedro. Os destaques financeiros, nós vamos começar pela receita, muito comentada nos relatórios dos seus sites que nós apreciamos e observamos hoje. Muito obrigado a todos e a todas pela dedicação e pelas palavras sempre dirigidas à companhia, com muito cuidado. O que a gente observa é algo simples do ponto de vista da operação da companhia. Nós entregamos os empreendimentos. Então acaba ocorrendo que nós perdemos a geração do POC, empreendimentos bem vendidos que estão entregues. No entanto, todos os lançamentos e as vendas realizadas, o forte volume de vendas realizadas, indica que nós estamos numa trajetória de criação de riqueza futura, né? Ou seja, vai existir um momento em que essas obras começam, essas obras entregarão POC, este POC representará o crescimento do lucro líquido, o crescimento da receita da companhia nos próximos anos. Quando isso deve acontecer? A partir do segundo semestre, né? A partir do segundo semestre nós veremos o grosso desses empreendimentos lançados no segundo semestre de 2025 acontecendo e, portanto, começando a entregar receita POC para a companhia. Logo na sequência, o lucro bruto. O lucro bruto que ao longo do ano de 2025, ele teve o benefício do reconhecimento das economias. As economias são reconhecidas pouco a pouco à medida em que os empreendimentos são entregues. E, de fato, a gente tem a segurança de que essas economias são, de fato, economias e, portanto, não mais necessárias nos nossos orçamentos. E elas entregaram um crescimento de margem bruta, um crescimento de 37,5% no ano passado para 40,5% nesse ano, né? Não obstante, quero lembrar a todos e a todas que essa margem bruta entregue, por conta das economias de obra, ela beneficiou o resultado desse ano, mas ela beneficiará o resultado futuro da companhia, porque esses 26% de estoque de imóveis prontos que será vendido ao longo do tempo, será vendido com margem maior, porque essa margem maior está estocada dentro do balanço da companhia e, portanto, o estoque pronto está com uma margem relativamente maior em relação ao período em que ele estava em construção. Logo na sequência, o resultado financeiro. O resultado financeiro, ele é impactado essencialmente por duas questões, né? O caixa da companhia, que naturalmente ele cresceu por conta das emissões que todos sabem bem que fizemos ao longo dos últimos, pelo menos dos últimos 18 meses.
foi uma renovação de debênture e 2 emissões de CRI. Este caixa está aplicado, nós temos caixa líquido na holding e vamos comentar mais a esse respeito. Mas algo que continua trazendo excelentes resultados para a companhia, não só como resultado financeiro, mas como resultado de vendas, de alternativa de vendas, é uma ferramenta extremamente importante para a incorporação e o comercial incrementarem a velocidade e o volume de vendas, é a carteira de alienação fiduciária. Carteira essa que finalizou 2024 com quase 500 milhões e finalizou 2025 com 615 milhões. Mas o detalhe importante consiste neste meio de caminho mencionado aqui pelo Pedro no gráfico. Nós criamos 205 milhões de novas AFs ao longo de 2025, com mais um incremento de 78 milhões de juros e correção. Notem que o pagamento e amortização dessa carteira foi de 151 milhões. Isso demonstra o quanto essa carteira está saudável e o quanto o prazo de pagamento dessa carteira está se tornando curto, por mais que financiemos a prazos que atingem 20 anos. Foi aproximadamente 30% da carteira com relação aos números finais de 2024, 30% dessa carteira amortizada e uma inadimplência extremamente baixa, considerando esse total. Então, o resultado financeiro contribui com quase 160 milhões de reais para um lucro líquido que atinge 535 milhões de reais. 535 milhões de reais formatado por 118 milhões de reais entregues no último trimestre de 2025. Esses 535 milhões de reais correspondem a um ROI de aproximadamente 11%. Quero lembrar, é um crescimento, nós temos um patrimônio muito alto, é um crescimento sólido e consistente que está sendo entregue, ainda aquém das nossas expectativas, mas com a solidez de uma operação, como mencionado pelo Silvio, que entrega resultados em todas as suas frentes. Quando eu falo sobre isso, já imediatamente falo sobre a questão dos dividendos, que foram pagos ao longo de 2025, que atingiram 309 milhões de reais, representando aproximadamente 58% do lucro líquido da companhia, um incremento ainda em relação ao ano de 2024. Para fechar a nossa apresentação e já encaminhar para perguntas dos senhores e senhoras, estrutura de capital da companhia. Estrutura de capital da companhia representada no gráfico da direita em 2025. Ele é composto de 1 bilhão e 100 de dívida corporativa, mas praticamente 1 bilhão e 300 de disponibilidade na holding, indicando que a companhia está trabalhando com caixa líquido na holding. Esse é o motivo pela qual, inclusive, foram tomadas as decisões a respeito da distribuição de dividendos. Então, notem, nós fizemos distribuição de dividendos em 2025 com geração de caixa. Isso é muito importante mencionar, ou seja, nós não estamos distribuindo dividendos com base em dívida. A dívida ela está para assegurar a operação. Isso é mais uma característica da solidez com que esta companhia é administrada. E quando eu olho do ponto de vista do endividamento na produção e, portanto, o endividamento nas SPEs da companhia, as SPEs carregam 286 milhões de reais em caixa para 609 milhões de reais em dívidas. Dívidas essas que, na sua maior parte, na data de hoje, são dívidas vinculadas ao Stair Towers, que soma aí aproximadamente 450 milhões de reais. Então, mais uma característica de como os empreendimentos da EZTEC têm uma boa geração de caixa por si só, um bom volume de pagamentos, uma boa antecipação de pagamentos. Finaliza isso com uma companhia com dívida líquida de apenas 147 milhões de reais para um patrimônio líquido de mais de 5 bilhões de reais. Fazendo toda essa menção a respeito da solidez da companhia, eu encerro a apresentação, passando então às perguntas e respostas dos nossos ouvintes. Pedro, por favor. Obrigado, senhores, pela apresentação. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos com as perguntas do seu site que cobre a companhia, seguindo a ordem que está presente na tela de vocês. Desde que o representante esteja com a funcionalidade de Raise a Hand ativa. Na medida que o tempo permitir, atenderemos também as perguntas que chegarem via chat.
Caso não seja possível responder dentro do tempo previsto, solicitamos que encaminhe a pergunta com o contato de e-mail para o contato de RI disponível no nosso site. Dessa forma, o nosso time de relações com investidores conseguirá atendê-lo. A nossa primeira pergunta vem do senhor André Mazzini, do Banco City. Senhor André, o senhor pode prosseguir. Opa, olá, bom dia a todo o time Exetec. Então, duas perguntas aqui. A primeira, se vocês puderem falar sobre redução de custos, né, nas próximas safras a reconhecer no balanço, se a safra que vocês terminaram de entregar agora tinha maiores economias ou se as próximas possuem economias semelhantes do que essas que a gente está vendo agora. Nesse sentido, né, se vocês puderem relembrar quais os fatores que levaram essas economias, se foi projeção de orçamento mais conservadora lá atrás, para algum tipo de componente, né, algum tipo de insumo, ou se foi mais generalizado o ganho de eficiência da engenharia como um todo. Essa é a primeira. E a segunda é um pouco mais de cor nessa performance forte, né, na venda de lançamento e lançamento em geral na média renda, mesmo com o juro ainda muito alto e o affordability desafiador, né? Então, o que vocês atribuem esse desempenho bom? Se foi talvez falta de oferta, né, na micro-região ali, onde foi lançado para esse público, se é um preço competitivo, porque vocês pagaram um terreno barato lá atrás, né? Claro, a companhia carrega muito terreno pago em cash, em custo histórico, que provavelmente está assim, mais barato do que o terreno valeria hoje, né? Marcado a mercado, né? Ou se foi algum outro fator. Obrigado, pessoal. Quanto à redução de... bom dia, André. Obrigado pela pergunta. Quanto à redução de custos pela engenharia, pela redução de engenharia, a safra que vem agora em 2026 e para frente não será igual à safra anterior. Mas ainda assim haverão economias a serem colocadas, mas não serão na mesma ordem. O Emílio pode eventualmente especificar, esclarecer alguma coisa mais. André, aqui nós estamos falando sobre o seguinte, em relação a 2026 nós temos alguma coisa para esperar, mas nada na mesma dimensão de 2025. O ponto é que houve uma mudança de eficiência, sim, na engenharia, então nós temos redução de custo vinculadas a orçamentos passados realizados durante a pandemia, mas parte também é uma mudança de eficiência que leva a uma redução de custo do ponto dos orçamentos. Então são orçamentos mais assertivos para uma nova realidade que estão sendo contabilizados. Mas eu quero fazer uma colocação, que eu concordo, mas vamos falar de previsão para frente. Nós temos pouca entrega esse ano, então o Emílio só reconhece economia de obra quando o prédio está acabado e é definitiva a economia, né? Então isso, a gente não vai ter chance de ter tantas, como falar, obras sendo entregues, então isso que o Flávio falou de ter uma economia menor é presente. Agora para frente, nós vamos falar em 2027, eu acho que a nossa engenharia tem muito para ganhar, eles estão ganhando em eficiência, em tecnologia, e a gente pode, talvez, isso não está claro, porque você tem que desenvolver a obra para enxergar, mas eu acho que a gente tem uma chance de voltar a ter economia em 2027, 2028. Economia relevante. Mas isso já é um olhar que eu tenho a respeito de como está sendo desenvolvido as coisas lá na engenharia. Não é isso? Performance de vendas. No aspecto de vendas é uma combinação de tudo. Eu quero lembrar que uma parte importante do resultado de vendas desse trimestre, do trimestre passado, é no terreno de São Caetano, que nós nem acabamos de pagar. Então, a história do terreno antigo, ela existe, mas o terreno de São Caetano, nós estamos pagando ele ainda. Então, é um terreno adquirido 2024, recentemente, numa nova modalidade que nós estabelecemos de compra de terrenos, então ele nem está pago. Agora, quando eu olho o todo, o que acontece? Acontece assim, nós temos uma estrutura financeira muito forte, que me permite ter um custo financeiro menor e eu posso vender um pouquinho mais barato, sou um pouco mais competitivo por isso. Aí nós temos uma máquina de vendas, que é a Tec Vendas, agora implementada pela Exetec Brokers. Então, nós temos uma vantagem competitiva também nesse aspecto. Nós temos
1.000 corretores trabalhando, eles têm um poder de captar cliente gigante. Aí tem o nome da empresa, nós estamos trabalhando há 45 anos. Tem um nome da empresa que também contribui para isso. Tudo isso junto permite que a gente venda um pouco mais barato que a concorrência, com margem, e isso implementa uma velocidade de venda muito grande. Quero lembrar a história do financiamento direto. Quando a pessoa vai comprar o apartamento nosso, ela assina já um contrato de financiamento com a gente. O cara já não tem mais a preocupação se o banco vai ou não dar dinheiro para ele. Ele já está contratado. Depois ele vai lá procurar o banco. Lá, daqui 3 anos, ele vai procurar o banco. Agora, não. Agora ele já assina o contrato tendo a certeza que ele tem um financiamento contratado. E quando você junta tudo isso, nós temos uma vantagem competitiva. E como você falou também, nós compramos terreno um pouco mais barato. Alguma coisa desses terrenos mais baratos nós temos. E continuamos comprando terrenos fora do mercado. Dificilmente você vê a empresa disputar terreno com outras companhias. A gente tem uma característica de comprar coisa fora do mercado e tem funcionado e continua funcionando. Então, eu acho que essas componentes permitem que a gente tenha uma velocidade de venda maior, um pouco maior que a dos outros. Agora, que o mercado como um todo ele está positivo. Então, nós estamos vendendo muito bem e tem outras empresas vendendo também bem. Então, é um mercado bom e a gente está tirando o máximo proveito disso. Eu acho que é isso. Obrigado, André. Respondemos a sua pergunta? Sim, time, claríssimo e bom dia. Obrigado. Bom dia, André. Obrigado, André. Nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Machado, do banco Goldman Sachs. Senhor Igor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui para fazer as perguntas. O primeiro ponto que eu queria abordar é em relação ao guidance aqui, então aprofundar um pouco nas duas pontas do guidance, né, e entender como vocês avaliam a possibilidade de atingir cada uma das pontas e quais as condições necessárias para isso. Também se vocês puderem dar alguma cor em termos de concentração dos lançamentos nos trimestres no ano e se esse guidance pode ser impactado pela suspensão de alvarás aqui em São Paulo. O segundo ponto seria no Land Bank. Então, aqui a gente vê no release que tem 3,2 bi em cláusulas resolutivas, né? Então, queria entender um pouco se essa parcela do Land Bank pode impactar ou, de alguma forma, mudar o que vocês planejam de lançamentos para esse ano. É isso. Obrigado. Assim, viu? Não, Igor, obrigado pela pergunta. Eu queria falar assim, falar a respeito de guidance, né? Nós temos já aprovados 2 bilhões de... nós já lançamos esse ano 521 milhões. Então já foi, 520 milhões foi lançado. Nós temos aprovado 2 bilhões e 45 do guidance. Já está aprovado, não depende mais de aprovação. Eu vou aprovar fora de São Paulo, em Osasco, 232 milhões. Então, essa parte do guidance, para mim, ela está garantida, né? Já lancei, já aprovei, ou é aprovação fora em São Paulo e em Osasco que não pega a liminar. O que está em questão sobre a liminar? 664 milhões. Me preocupa? Me preocupa, mas não preocupa tanto. Nós temos outros produtos que a gente pode eventualmente trazer para dentro do guidance e substituir eles. Então, primeiro isso. Aí é de um jeito assim. Qual que foi o pensamento da companhia? Não está vendendo bem? Está vendendo bem. Nós estamos correndo para fazer a missão o mais rápido possível. Agora que tem cliente comprando, a gente quer lançar tudo rápido. Então, nós devemos estar acelerando ao máximo no primeiro semestre. A ideia é cumprir a maior parte do guidance dentro do primeiro semestre. Não é fazer 25, não é essa a ideia, né? Você veja, nós já vamos para 1 bilhão no primeiro trimestre e a gente vai correr para lançar tudo o mais rápido possível. Estamos mirando na faixa superior do guidance. Então, a nossa mira
não é nos 2,5, é nos 3,200? 3,5. 3,5. A nossa mira é nos 3,5, nós estamos trabalhando para cumprir isso. Aí eu vou falar o que mais preocupa a respeito da gente cumprir. Ó, eu tenho os projetos aprovados, nós temos uma capacidade de venda, nós temos uma capacidade de construção, nós temos uma capacidade financeira. O que me preocupa? Mercado. Então, o mercado geral no Brasil, a gente tem um impacto de alguma forma na economia que prejudique as vendas, alguma notícia, alguma coisa que atrapalhe o ânimo dos clientes. Ainda não aconteceu, por isso que a gente está correndo quando a gente olha essa instabilidade que tem. E eu queria falar também uma coisa, assim, nós estamos muito assim, distribuídos em tipos de mercadoria. Nós temos bastante, o que a gente não tem dentro do guidance é altíssimo padrão. Altíssimo padrão está fora do nosso guidance. O que a gente tem é mais alguma exposição à Minha Casa Minha Vida. A gente vai ter fora esse lançamento da Cury. Estamos mirando nós estamos voltando esse ano com alguma coisa direta na Minha Casa Minha Vida para contribuir. Não é muita coisa, mas alguma coisa como 200, 250 milhões. A gente deve vir entrando de novo no Minha Casa Minha Vida. Nós temos uma faixa grande de coisa no média renda, onde a gente está muito confortável com a venda, a gente está muito confortável assim, com os nossos custos e preços de venda, põe a gente em vantagem competitiva com a concorrência. Porque quando a gente vai para um lugar que nem São Caetano, que nós temos lá um terreno de 50 mil metros, com 230 mil de área privativa, é uma coisa que para a venda da cidade. A cidade parou de comprar para a gente vender nosso empreendimento. Vem todo mundo, aquilo causa quase que um furor na cidade, sabe? A cidade está se movendo em volta do nosso empreendimento. Vamos fazer isso também de novo em Osasco. A gente está um pouco fora dessa concorrência tão concentrada que tem aqui no alto padrão. Vamos ter exposição a ele também, não tem jeito. A gente vai ter exposição no alto padrão aqui na Zona Sul, esse Casa Nacional, depois nós temos outro lançamento lá. Fomos bem no Metropolitan, que está na região, né? Nós temos uma força muito grande, um mailing muito grande, um renome muito grande na região onde a gente está lançando. Eu acredito muito que a gente vai conseguir cumprir esse guidance e que a gente vai ter sucesso de vendas a depender da economia geral. A outra pergunta é sobre os 3 bilhões e 200 que nós temos no Land Bank de cláusula resolutiva, que é o extra, e se ele atrapalha ou não esse ano. O extra, essa cláusula se refere unicamente a um empreendimento, que é um empreendimento emblemático. Eu não queria adiantar tudo sobre ele, é uma coisa que é para 2028? Para 2028. Então, nem para 26 e nem para 27. Então, é para 2028. 26 e 27 está fora essa cláusula suspensiva, esse empreendimento, é para um guidance futuro. Igor, respondemos sua pergunta? Ficou claro, pessoal. Obrigado. Bom dia. Obrigado, Igor. Obrigado pela pergunta. Bom dia. Obrigado, Igor. Nossa próxima pergunta vem da senhora Mariângela Castro, do Banco Itaú BBA. Mariângela, pode seguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pela apresentação. São duas perguntas também do meu lado. A primeira é sobre receitamento. Sei que vocês já falaram um pouco na apresentação inicial que o POC ele prejudicou, de certa forma, o receitamento de vocês, tiveram muitas entregas nesse trimestre, mas queria entender quais que são as expectativas de receitamento ao longo dos trimestres de 2026. Sei que vocês não dão guidance de receita, mas já faz uns 2 anos que a Zetec tem vendido na casa de 2 bi. Queria saber se a gente pode esperar uma receita mais próximo disso ao longo desse ano, no ano fechado, e, enfim, como é que esse receitamento vai evoluir nesse primeiro trimestre e nos próximos também, se ele deve recuperar. E a minha segunda pergunta é sobre venda de estoque, principalmente de estoque pronto. Se as nossas contas estão certas, o estoque pronto ele é 40% do estoque da companhia hoje. Queria saber quais são as estratégias de vocês, na verdade, para conseguir colocar esse estoque, tirar esse estoque de dentro de casa, se vocês podem ser mais agressivos na carteira de alienação fiduciária, ou talvez a gente tenha um selling um pouco maior, uma despesa de selling um pouco maior nos próximos trimestres por conta disso. Quais que são as estratégias da companhia? Muito obrigada.
Mariângela, obrigado pela pergunta. Eu vou responder sobre o estoque pronto, Mariângela. É assim, nós lançamos muita coisa de uma vez. Então, quando você tem venda, eu preciso ter concentração para vender o estoque. Então, agora, nós estamos, não sei se você acompanhou pela mídia, etc. Nós temos uma campanha fortíssima de venda, onde nós estamos chamando a atenção do cliente com condomínio IPTU pago. Então, a gente vende o apartamento, dá o condomínio IPTU pago por um período, que isso chama a atenção do cliente. Nós temos uma campanha de mídia muito forte, uma premiação essa para corretor. A gente entende que nós vamos vender esse estoque da forma como os clientes aceitarem comprar. Eu acho que eu estou sendo... assim, nós vamos buscar o cliente aonde ele está para vender esse estoque. Tem dificuldade o cliente de pagar essa entrada, ele tem dificuldade de conseguir o financiamento, ele tem uma série de dificuldades e dúvidas. É diferente quando o cara compra uma coisa, ele vai pagando parceladinho, a hora que chega daqui 36 meses, ele está com a poupança feita, aí ele já tem o financiamento contratado com a gente. É diferente, mas o que nós estamos fazendo é um esforço muito grande. Eu tenho certeza que a gente vai resolver esse estoque. Agora, como coisa adicional, o que nós estamos fazendo? Nós adotamos uma política que nós não vamos mais fazer estoque. Então, se você for ver a média de venda dos nossos empreendimentos, hoje ela é muito maior do que era antes. Nós estamos adotando assim, políticas de venda no lançamento muito mais agressivas, de forma a não formar mais estoque. A hora que chegar a próxima safra de lançamentos que a gente fez o ano passado, ele vai formar um estoque pronto muito menor, porque nós temos política muito mais agressiva de vendas e a gente não deixa. Você sabe, antes, você manter um pouco de mercadoria para vender depois, você apreciava valor. Então, o estoque não era ruim. Há 3, 4 anos atrás, isso mudou. Hoje o estoque... Hoje o estoque ele é ruim para a companhia. Então a gente entende que nós vamos fazer um esforço muito grande, estamos conseguindo se desfazer dele e a gente vai tomar providência para não formá-lo mais como formava antes. Até um segundo momento onde a gente vê que ele vai valorizar, a gente pode mudar de política. Mas a política agora é não deixar formar estoque e vender esse estoque que está aí. E eu lembro, nós temos até a EZ Vendas, nós temos a EZ Brokers, nós temos financiamento direto, nós temos uma margem grande dentro dos empreendimentos que permite a gente trabalhar com preços um pouco mais reduzidos e ainda assim dar lucro. Não é que nenhuma companhia que vende um pouco mais barato e está perdendo dinheiro. Nós vamos vender, se a gente vender um pouco mais barato, comporta isso dentro do balanço e isso está sendo levado em consideração. Nós somos muito agressivos para a venda de estoque pronto. Obrigado, Silvio. Mariângela, respondendo a tua pergunta então de receita. Mariângela, você mesmo mencionou, nós mudamos guidance de receita, então, portanto, eu não posso falar em números de receita, eu posso simplesmente fazer uma conta e alguns raciocínios lógicos que te dão a indicação do que está acontecendo por pura lógica, né? O que eu tinha em 2025? Eu tinha uma entrada, uma entrega de obras e, portanto, uma execução de obras em fase final. Essa situação me deu uma receita ao longo de 2025, próximo de R$1,5 bilhão de reais, a receita IFRS da companhia. Para 2026, o que eu tenho? Eu tenho menos obras em andamento, as obras de fato começam a ganhar alguma tração a partir do segundo semestre. Então, eu tenho menos volume acontecendo aqui. E eu tenho uma compensação, que é o seguinte, dentro dessas políticas comerciais mais agressivas, dentro desse sucesso que as vendas estão representando, nós vamos ter antecipação de reconhecimento de resultado de empreendimentos. Então, por exemplo, agora no primeiro trimestre, eu não esperava ter o reconhecimento já do Metropolitan para acontecer. Nós temos uma possibilidade real do reconhecimento do Metropolitan. Então, há antecipações de receita. Então, se eu pensar assim, eu tenho compensações que me levam a patamares muito semelhantes. O que fará a diferença ao longo de 2026, sem dúvida nenhuma, é esta colocação mencionada pelo Silvio, que é a colocação do estoque pronto. O estoque pronto, ele é R$1 milhão de venda, é R$1 milhão de receita e ele pode fazer a diferença para um crescimento real de receita em relação a 2025.
Essa é a situação. Mariângela, conseguimos explicar para você? Desculpa, conseguiram sim, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Mariângela, pela pergunta. Bom dia. Pedro? Obrigado, Mariângela. Nossa próxima pergunta vem do senhor Jonathan Coutras, do banco JP Morgan. Senhor Jonathan, pode seguir. Oi, bom dia pessoal, obrigado pelo espaço. Eu tenho duas do meu lado também. A primeira é sobre o Star Towers, né? Se puder comentar um pouco sobre a evolução do leasing, né? As últimas notícias de espaço AAA na cidade têm sido animadoras, né? Vocês têm aquele plano, se não me engano, de entregar a primeira torre agora no primeiro semestre, né? Só checando se isso continua em pé e como estão as conversas de monetização. E a segunda pergunta, vocês mencionaram na abertura, né, os resultados específicos, né, as vendas de terreno, e participações de SPE. Se vocês imaginam que esse ano esses resultados ficam nessa magnitude, acho que na casa dos 90 milhões no ano, ou se o grosso, por assim dizer, que tinha para monetizar já foi, essa linha tende a voltar para os níveis mais históricos aí ao longo dos próximos trimestres. Obrigado, pessoal. O, Jonathan. Bom dia, Jonathan. É assim, quanto à alocação do Star Tower, ela está muito, o início da alocação está muito adiantado. A gente não pode dizer qual é a empresa que está entrando lá. A gente deve estar ocupando o prédio, já começando a operação a partir do segundo semestre. Não, a parte do que você está falando aqui, a parte da locação que vai começar a ancorar é 10 mil metros, mas tem 10 mil metros quadrados, mas tem outras locações que também estão sendo olhadas, que não são da mesma magnitude, mas vão criar o todo para que durante esse ano de 2026 a gente deixe pelo menos essa primeira torre bem ancorada. Acho que é uma coisa importante, não sei, acho que até o Pedro já deve ter colocado, mas se não colocar, porque o Pedro é muito criativo, colocar uma foto do nosso do Star Tower. Ah, não, já está. Já está lá? Não, então nós já concluímos lá, o L ponto realmente é uma coisa, é um prédio, um marco em São Paulo, acho que vai ter, acho que no futuro, esse acesso para a cobertura vai ter até um marco de visitação. É isso, pessoal. A segunda pergunta é sobre aqueles resultados de eventos. Bom, obrigado pela pergunta, Jonathan. Eu entendo que sim, viu? Acho que a gente deve ter, dentro do que a gente está entendendo no pipeline, resultado próximo ao que a gente teve esse ano. É por volta disso. Eu acho que é o que a gente espera. Pode não acontecer. Tem coisas que estão em andamento, né? Conforme forem sendo feitas, vão entrando no balanço, né? E tem coisas que a gente faz e que não vão para o balanço, né? Mas a gente até vou pedir para o Emílio, aí no primeiro trimestre, divulgar alguma coisa que a gente fez e que não foi para o balanço, para vocês estarem acompanhando. Mas sim, o resultado deve ficar próximo ao desse ano, ao do ano passado, esse ano. Jonathan, e só uma menção aqui, o senhor está certo, só no aspecto não foi para o balanço, ele está mencionando não foi para o resultado. Ele estará no balanço e em algum dia ele se transformará em resultado, mas não é um resultado imediato. É isso. Jonathan, conseguimos responder suas perguntas? Opa, conseguiram sim. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado, Jonathan. Bom dia. Pedro? Obrigado, Jonathan. Nossa próxima pergunta vem da senhora Fanny Orengue, do Banco do Santander. Fanny, você pode prosseguir.
Vamos lá. Bom dia, pessoal. Obrigada aí por tomar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. Primeira pergunta é com relação ao estoque pronto de vocês. Eu queria entender qual o percentual dele que está dentro do SFH. E aí teve essa mudança, né, em outubro, né, o teto do SFH subindo aí para 2.250. Queria entender se vocês estão vendo alguma melhora da demanda por esse estoque por parte disso, uma vez que você pode usar, né, FGTS para essa entrada, justamente que o Silvio estava falando que o cliente em geral não tem. Então, essa seria a minha pergunta. A segunda pergunta com relação às safras aí, com relação à margem, né, das novas safras, a gente reparou também, né, que você teve uma queda aí também na margem REF. Queria entender se vocês acham que essas margens, né, das safras mais novas, que se eu não me engano está em torno de 32%, acho, segundo o release aqui, se vocês acham que elas podem estar conservadoras. Que eu acho que até lá atrás a gente via as margens atuais mais ou menos nesse patamar de margem também, né? Então, seriam essas as perguntas. Obrigada. Fanny. Fanny, obrigado pela pergunta, Fanny. Ó, o estoque pronto, ele basicamente ele está dentro do SFH, né? Nós temos um empreendimento aqui na República do Líbano, aqui na frente do escritório, com vista aberta para o parque. E esse realmente ele está fora, mas eu acho que esse empreendimento é mais uma questão de ajuste. Vendemos uma unidade ontem. É mais uma questão de ajuste como sócio na faixa de preço, né? É um estoque relevante que nós temos aí, não sei se o Emílio consegue me dar um número, é um estoque relevante que nós temos no prédio, aqui na frente do escritório, mas é uma questão de ajustar o preço com o estoque e vender. Ele tem muita liquidez, ele está pronto, com vista aberta para o parque, é uma mercadoria diferenciada e esse cliente ele não sente falta do SFH, ele não está nessa apartamento de 12 milhões, então é um outro tipo de cliente, né? Esse cliente que está no meio do caminho, que ele precisa do SFH e não está enquadrado, a gente não tem ele não dentro do estoque. É isso. Mas de qualquer forma, o estoque de médio padrão não está fácil vender o estoque pronto. Nós vamos ter que ser agressivos na política comercial, de preço, de parcelamento, de tudo para fazer essa venda. E estamos sendo. Nossa parte 131. O Emílio está falando que nesse empreendimento aqui na frente nós temos nossa parte 130 milhões. Vamos ajustar com sócio e vamos tirar isso da frente, né? Bem, Fanny, falando um pouco da margem das safras novas de entrega que nós temos aqui de empreendimentos. No release, você fez essa menção, eu gosto muito desse gráfico que o Pedro faz na página 8 do release, onde ele faz uma comparação da evolução da margem das safras da companhia, e o que você mencionou é que do ano passado para cá essas margens melhoraram. E os lançamentos de 2025 aparecem nesse gráfico como uma margem média de 32%, uma margem bruta média de 32%, e a sua pergunta é sobre se isso tem potencial de melhora ou não. A primeira coisa só que eu vou te comentar aqui é que nós temos tem uma maldade nessa consideração da margem, que nós temos os produtos muito bem vendidos, mas a taxa de juros está muito alta. Então, o AVP que a gente tem que fazer, ele está na faixa de, se eu não me engano, 7,9. Então, eu estou trazendo a receita desses empreendimentos que são de entrega longa a valor presente por praticamente 8% ao ano. Então, ele está me comendo uma parte muito significativa e é por isso que o REF está aparecendo como 38%. Então, a minha margem REF, hoje ela é totalmente vinculada ao que nós vamos entregar, porque grande parte dela está em cima de futuro mais distante. Ele está em 38%, mas impactado por esse AVP de 8% ao ano praticamente aqui. Então sim, ele tem condições de aumentar só pelo AVP. Quando eu devolvo o AVP dele, eu devo devolver, acredito eu, uns 4 pontos percentuais de margem pelo menos. A sequência disso é a natural evolução de preço ou o natural incremento do INCC que continua rodando a 6%.
né? Então, quando eu chegar lá no terceiro trimestre, por exemplo, o terceiro trimestre vai me dar o incremento do INCC dos meses ali de junho, de maio e junho. Isso já devo ter ali um pequeno incremento de margem. Então, sim, no fundo, nosso objetivo é ver, é um trabalho aqui, é uma operação de balanço e de vendas, mas para a gente atingir alguma coisa sempre próximo dessa história da companhia, mais próximo de 40%, Fanny. Conseguimos responder as suas perguntas, Fanny? Conseguiu sim, Emílio. Super obrigada, viu? Obrigado você, Fanny, pela pergunta. Pedro, por favor. Obrigado, Fanny. Nossa próxima pergunta é do senhor João Pedro Rodrigues, do Banco XP. Senhor João, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço para fazer perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é no comentário da administração de vocês mencionam que na próxima Assembleia vai ser proposto uma reforma do Estatuto, né? Acho que talvez novas cadeiras no Conselho e flexibilização da diretoria. Eu não sei se vocês podem adiantar alguma coisa, mas queria que vocês discorressem um pouco sobre o que são propostas para a reforma do Estatuto, se tem novas diretorias sendo criadas, se tem membros independentes chegando, ou se são membros somente da família. Se puderem dar um pouquinho de cor no que está para ser proposto na AGE. E a segunda, eu queria só fazer um check no release de vocês. A gente viu um pouquinho de crescimento no cancelamento de venda. Eu imagino que foi justamente pelo volume expressivo de entregas que vocês tiveram no último ano. Eu queria só verificar se o meu entendimento está certo ou se vocês viram algum efeito mais macro de mercado que aumentou o nível de cancelamento. Obrigado. João, obrigado pela pergunta, João. Eu vou começar aqui com a questão do cancelamento de vendas e logo na sequência o Flávio já entra com comentários a respeito do estatuto. João, é o seguinte, do ponto de vista de cancelamento de vendas, o que a gente vê, né? Um ano onde nós entregamos 2 bilhões e 600 milhões de reais. É natural existir algum tipo de mudança de perspectivas do comprador, né? Ele realmente entendeu que ele não ficaria ali por uma mudança de questão social, por uma mudança geográfica na vida dele. Então o cancelamento é natural desses momentos. Quando a gente olha agora o primeiro trimestre, por exemplo, eu não vejo essa mesma tendência, eu vejo o cancelamento andando a uma taxa média abaixo da taxa média que andou durante 2025. 2025 nós tivemos, apenas para lembrar grandes números para você, nós tivemos 2 bilhões e 200 de venda bruta para 276 milhões de cancelamento. Então nós rodamos ali na casa de 13%, né? Entre 12% e 13% de cancelamento. Não é isso que eu estou enxergando agora no ano de 2026, então isso me dá muita confiança de te dizer que a questão da entrega é um fator preponderante para essa situação. Dito isso, eu passo para a questão da mudança do estatuto. Flávio, se você precisar que eu complemente, é só me dizer. Tá bom. É assim, olha, nós estamos fazendo uma mudança do estatuto que é a sequência de um movimento sucessório que nós estamos montando aqui na empresa. Basicamente, assim, se vocês repararem, nós temos trazido novos diretores, capitaneados pelo Silvio, temos contemplado os funcionários da empresa também com novas dinâmicas de remuneração, de desempenho, criado toda uma dinâmica assim, a gente está nesse processo. E o que vai acontecer? No tempo, com calma, sem pressa, nós não temos prazo, essa movimentação acontecendo, os acionistas vão para o conselho e criando comitês para do conselho
está bem controlando bem a empresa e que a empresa opere, mesmo com a gente, eventualmente, daqui a alguns anos, ou no decorrer desse tempo, no conselho, a gente tenha toda a segurança de que ela vai desempenhar como a gente deseja. É isso. Isso tudo feito com muito devagar, Sem o Flávio está pressa. falando de uma coisa de longo prazo, viu? Não é de médio prazo, de longo prazo. Sim, a gente tem muito tempo ainda na empresa, mas ele está pensando já João, nós conseguimos responder às suas perguntas? Conseguiram sim, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Muito obrigado, João. Dando prosseguimento aqui ao nosso Q&A. Só um segundo. A nossa próxima pergunta vem do senhor Herman Lee, do Banco Bradesco. Senhor Herman, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. Duas perguntas aqui também. A primeira sobre dividendos. Só queria entender um pouco mais a cabeça da empresa em relação ao que vocês esperam sobre distribuição, se num patamar ainda maior que 2025, ou talvez algo mais conservador. E pegando um pouco desse gancho aí de alocação de capital, queria entender um pouco como a empresa pretende acelerar a aquisição de terreno em 2026, ou se deve manter uma postura mais seletiva, né, dadas as condições aí do mercado. Obrigado. Herman, obrigado pela pergunta. Eu queria falar sobre a distribuição de dividendos. Assim, o dividendo do ano passado ele contempla o dividendo do primeiro trimestre desse ano, né? O dividendo do primeiro trimestre desse ano ele foi adiantado. Se eu estiver errado, o Emílio me corrige, mas eu acho que não. Então, nós fizemos um movimento de distribuição extra. Por enquanto, o que pode se esperar, isso pode mudar, isso pode ser alterado, mas o que pode se esperar é uma distribuição de 25% do lucro do segundo, do terceiro e do quarto trimestre. É isso que está dentro do plano hoje, mas isso pode ser alterado para mais se a gente perceber aí um volume muito grande de caixa ou a gente perceber uma folga. Mas essa é a ideia. Aí eu vou falar da aquisição de terrenos. Ela é feita como sempre foi, com muito cuidado. Nós temos um land bank grande, suficiente para a companhia operar. Nós estamos buscando aqui, como foi uma instrução do conselho para a gente, aumentar o ROI da companhia. Então nós vamos imobilizar nosso dinheiro com muito cuidado nessa compra de terreno e estamos buscando comprar o terreno de uma forma diferente daquela que a gente comprava anteriormente. Eu só quero dar um exemplo da compra de terrenos que a gente fez ultimamente, por exemplo, São Caetano. Nós já lançamos dois empreendimentos e nós não acabamos de pagar o terreno. Então nós compramos um terreno numa modalidade diferente daquela que a gente comprava anteriormente e a gente busca comprar de novo dessa forma. Não carregar o terreno por um tempo excessivo dentro da companhia e fazer as coisas de forma mais dinâmica. Você sabe que o Emílio, ele falou para mim, eu tenho que falar, que a gente não compra terreno, vendem terreno para nós, né? Então, realmente, a gente tem eu vou chamar uma facilidade de comprar terreno pelo nosso network pessoal, que é gigante. Nós somos 6 irmãos aqui trabalhando e nós temos bastante network, então a gente tem muito conhecimento, oferecem muitas coisas para a gente. E assim, eu acho que não tem terreno de grande valor em São Paulo que vá à venda sem passar aqui pelo escritório. Isso traz para a gente um cardápio grande de terrenos, a gente procura escolher os melhores, mas realmente nós estamos, assim, eu não posso falar que é conservador, porque vocês vão ver compras de terreno importantes acontecendo aí para frente, mas bem seletivos na compra. Mas estamos conseguindo comprar ainda assim, nós vamos conseguir comprar volumes grandes, é isso que eu espero. Sem alocação de capital imediata. Herman, respondemos a sua pergunta?
Bastante claro, pessoal. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, Pedro. Ema. Nossa próxima pergunta é do senhor Gustavo Fabrício, do Banco BTG Pactual. Senhor Gustavo, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Tenho duas perguntas aqui do meu lado também. A primeira, talvez mais rápida, aqui no SG&A, né? Dado que o número de lançamentos de vocês para esse ano é mais alto e a dinâmica de receitamento, por enquanto, ainda é menor, à medida que você deixa de reconhecer, né, os projetos entregues em 2025, se vocês pudessem passar um pouco do que seria o nível esperado ali de SG&A como porcentagem da receita, talvez para 2026, seria ótimo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, eu queria pegar um pouco da visão de vocês sobre o segmento de baixa renda, né? Dado que hoje você tem quase ali 2,5 bi de land bank dentro do Fit Casa, da marca Fit Casa, e acho que vocês chegaram a passar um pouco durante o call a visão para esse ano, entre 200 e 250 de lançamento. Só queria entender se, dado o momento do programa muito bom, as mudanças que estão para vir agora em março, e o quanto de demanda que tem nesse segmento, se olhando para frente, 27, 28, vocês considerariam acelerar esse braço da baixa renda dentro da companhia. Obrigado. Gustavo, ó, obrigado pela pergunta. Eu queria falar assim, ó, nós já atuamos no Minha Casa Minha Vida, né, de uma forma mais relevante do que a gente atua agora. E nós resolvemos, há alguns anos, momentaneamente centrar as forças no nosso negócio, né? E o nosso negócio ele está indo muito bem, está muito bem organizado, a empresa está muito bem estruturada para atender o média renda e o alta renda, né? Agora, esse mercado, como você falou, ele é pujante e uma companhia do tamanho da nossa não pode ficar sem atuação direta nesse mercado. Então, sim, está dentro do plano da companhia aumentar a nossa exposição a isso, inclusive acontecendo, se tudo correr como a gente pensa, ainda começando esse ano, já atuando diretamente, e a gente tem ideia de incrementar isso ao longo dos próximos anos. Você sabe que a reforma tributária traz uma vantagem extra para esse segmento, né? E a gente não pode ficar, uma companhia do tamanho da nossa não vai ficar de fora. A gente vem sim incrementando essa área aí, viu? Pode esperar alguma coisa para esse ano ainda. Obrigado, Silvio. Gustavo, em relação à tua pergunta sobre a despesa administrativa, sobre o SG&A, despesa administrativa e comercial, nota que no ano de 2025 nós conseguimos incrementos muito significativos de lançamentos e vendas sem a gente ter um incremento significativo nessa linha, né? Então, se você notar, inclusive, a variação mesmo da despesa comercial, a variação de 2024 para 2025 foi entre 5% e 6%, ou seja, pouquinho acima do IPCA, mas ela foi em linha com a inflação ao longo do ano, né? E é óbvio que na cabeça da companhia está que esses incrementos tenham essa vertente, ou seja, é o incremento que tem que significar eficiência para a companhia. Então, se você está me perguntando, a gente prevê algum aumento em percentual da receita? A resposta é não. Nós temos questões e evoluções naturalmente pontuais. Como, por exemplo, o Silvio mencionou, existe a EZTEC Brokers. A EZTEC Brokers é uma nova imobiliária, 100% da EZTEC, ela estará na despesa administrativa da companhia. Mas o cuidado e a forma que foram implementados nos últimos anos e que você percebe as despesas, tanto comerciais quanto administrativas, contidas e oferecendo resultados, é isso que vai continuar acontecendo em 2026. Vamos buscar eficiência, né? O Emílio não está falando que a gente vai conseguir manter os números absolutos iguais, mas a gente busca eficiência. Acho que a gente tem uma equipe super qualificada, tem vários investimentos que o Flávio fez no TI e em desenvolvimento de pessoas aqui, uma série de coisas que a gente está tentando implementar que deve trazer um crescimento menor dessas despesas do que do faturamento da empresa. Acho que é isso. Gustavo, respondemos a sua pergunta?
Oi, Gustavo. Oi, agora sim. Obrigado, pessoal. Tá ótimo. Bom dia. Obrigado, bom dia, Gustavo. Pedro? Não havendo mais perguntas e transcorrido o nosso tempo previsto, passo agora a palavra para os nossos diretores prosseguirem com as considerações finais. Fala primeiro, Flávio. Bom, assim, eu quero agradecer a todos. O que nós estamos fazendo aqui é apresentando o nosso desempenho no ano passado, que assim, para nós também vamos falar assim, é um ano de virada. A gente nos preparamos em 2024, em 2025 nós viramos, e acho que nós no Conselho, nós traçamos uma estratégia para 2025, ela foi atingida em 90% do que foi desenhada. Então, temos outras estratégias para 2026. Ficou claro aqui parte delas que foram narradas pelo Silvio, alguma coisa por mim. Reforço que a gente está olhando muito para o futuro, acredita muito na empresa, acredita muito mais na nossa equipe de colaboradores, que elas são pessoas muito preparadas, muito comprometidas, que estão conosco há muito tempo. E principalmente nos nossos clientes, que são pessoas que vão repercutir as facilidades que eles têm aqui, tanto no financiamento como um bom produto que a gente entrega. Então, conto com isso e o futuro se desenha positivamente e por muito tempo. Samir, quer falar? Não, eu queria falar assim, a gente está muito confiante no desempenho da companhia e o que a gente vai, vamos falar, desempenhar aí ao longo desse ano e dos próximos, né? Eu queria falar uma coisa que eu vi muitas perguntas a respeito de receita, etc. Mas é uma coisa assim, o ano passado nós tivemos venda líquida de 2 bilhões, 1 bilhão 940, 1 bilhão 950. Uma hora isso vem para a receita. Essa história do POC, a forma como é contabilizada, a característica dos nossos terrenos, que muitas vezes eles são mais baratos, então isso causa um receitamento menor no princípio. Tudo isso, com o tempo, ele volta para a gente, né? Então, é natural. Uma companhia que o ano em 2024 lançou alguma coisa perto de 1,5 bilhão, mais ou menos. Você está falando de 2024? Perfeito, 1,5 bilhão. Ano passado nós já viemos para quanto, Emílio? Para 2.400. 2.400. E nós vamos lançar esse ano, se tudo correr bem, acima de 3.200. Isso indica para a gente que a gente vai ter um crescimento muito grande da receita. Então essa receita ela deve vir ao longo dos anos muito grande. A gente deve atingir essa receita de 3 bilhões e 200. É questão de tempo. Você vende, você vai receitar. A gente vai construir. Então isso dá uma visão de futuro muito boa para a empresa. E assim, esse crescimento ele tá incorporado, ele é feito com segurança, ele é feito com cuidado, mas com ousadia, né? Então não vocês são conservadores, vocês estão, vamos falar, sentados em cima, não é isso, né? Se a gente vende 1.600 para 3.200, vamos crescer 100% num período de 24 meses, é ousadia. E a tendência é isso continuar. Então, eu falo assim, vocês podem esperar que essa receita, ela vai acontecer. Vai acontecer, e eu queria falar mais uma coisa. As obras aqui que nós estamos fazendo, elas estão sob controle da companhia. Então, a gente não tem desafios desconhecidos pela frente. São obras que nós conhecemos, nós sabemos fazer, está dentro do cotidiano da empresa, são lançamentos que estão dentro da nossa forma de trabalhar, nós não estamos fazendo experiência, não estamos fazendo coisas que a gente já não fez antes. Acho que isso também dá uma segurança operacional. Nós não temos um prédio que ele é revolucionário, etc. Não, nós temos coisas que estão sob controle, o que dá para a gente uma tranquilidade que a gente vai atingir, vamos falar, os objetivos traçados com segurança. É isso que eu queria falar, queria agradecer para todos a presença e nós ficamos todos aqui à disposição. Não sei se o Emílio quer falar também, o Pedro. Perfeito. Senhores, agradecemos a todos pela audiência de hoje. Obrigado. Pedro?
Antes de encerrar essa teleconferência, eu queria lembrar aos ouvintes que, se vocês apreciam o trabalho dessa administração e deste programa de RI, não deixem de compartilhar esse apreço votando na gente no Excel. Nós estamos lá concorrendo, seria muito importante para a gente também receber o apreço de vocês manifestado via esse público. Não havendo mais o que comentar, a teleconferência de resultados da Exetec está encerrada. Não deixe de conferir todos os materiais que nós disponibilizamos no site de RI para vocês. E sinta-se à vontade para procurar o nosso time de relações com investidores, assim a gente consegue fazer o acompanhamento devido. Agradecemos a participação a todos e desejamos um ótimo final de semana. Que massa. Obrigado, pessoal. Tá bom, tá bom.